Neste exato instante, uma mão invisível está te mostrando algo que esteve tão perto de você durante tanto tempo que você aprendeu a respirar com aquele peso dentro do peito. Não era peso natural, era perigo. Um perigo tão colado na tua pele que virou parte da forma como você pensava em si mesmo. Mas Deus está expondo agora. Não vai expor daqui a pouco. Está expondo enquanto você respira, enquanto você ouve isso. E o que está sendo exposto é a verdade sobre aquilo que foi removido do seu caminho antes que pudesse destruir o que o céu preparou especificamente para você. Escolhido, Deus está expondo o perigo que Ele acaba de remover do seu caminho. E essa exposição é para que você entenda a dimensão do que foi salvo, para que você saiba exatamente do que escapou, para que você pare de se culpar por ter sentido tanto medo, tanto peso, tanta dúvida, porque aquilo não era fraqueza sua, era inimigo operando. Era força que não era sua, tentando ocupar o espaço que pertence só à promessa. Você tem razão. A entrada começou com: talvez você tenha chegado até este exato momento porque, soando como abertura nova, não como continuação do que vinha antes. Preciso emendar direto na última frase do trecho que você marcou como ponto de corte, sem reabrir o assunto do zero. Aquilo não era fraqueza sua. Era inimigo operando. Era força que não era sua tentando ocupar o espaço que pertence só à promessa. E talvez seja só agora, ouvindo isso, que uma parte de você finalmente entenda o que vinha sentindo sem ter palavra para nomear. Porque não era uma prova que você pudesse apontar com o dedo. Não era algo que você pudesse mostrar para alguém e dizer: olha, foi isso que aconteceu comigo. Era o que vinha depois. Depois de certas conversas, o seu espírito ficava inquieto sem explicação nenhuma. Depois de certas decisões que você quase tomou, a paz simplesmente não chegava. Não importava o quanto você orasse pedindo clareza. Depois de ouvir certas promessas bonitas demais sobre o seu futuro, alguma coisa dentro do seu peito se contraía, como se houvesse uma sombra escondida atrás daquilo que parecia bom demais para ser verdade. Você tentava chamar de excesso de zelo. Tentava não julgar antes da hora, tentava acreditar que era só cansaço, só uma mente que pensa demais, só uma fé que estava sendo testada sem motivo real. Mas aquele incômodo continuou ali. Recusou-se calar. Voltava nas madrugadas, voltava nos silêncios, voltava bem na hora em que você menos esperava. E é assim, quase sempre, que Deus começa a expor um perigo, muito antes desse perigo conseguir se completar dentro da sua história. Quando o céu finalmente arranca a máscara daquilo que estava operando contra você, tudo o que antes parecia confusão, sem explicação, começa a fazer sentido. Você percebe por que certos caminhos pesavam tanto na sua alma. Por que certas portas que deveriam te trazer descanso só traziam mais dúvida. Por que você continuava preso a um padrão que você mesmo reconhecia, mas não conseguia nomear de onde vinha. A exposição não vem para te deixar com medo do que passou. Ela vem para mostrar a verdade, quebrar correntes invisíveis e devolver a paz que aquele perigo tentou roubar antes mesmo de você perceber que estava sendo roubada de você. Depois de um longo tempo buscando entender por que tantos escolhidos vivem esse mesmo ciclo de peso sem nome, eu percebi que aquilo que estava sendo revelado não era só para mim. Muitos que carregam um chamado de Deus sobre a vida estavam enfrentando os mesmos sinais, tentando entender por que certos perigos pareciam tão difíceis de nomear, por que certas batalhas pareciam silenciosas demais para serem reais, porque mesmo depois de tanta oração, aquele peso espiritual insistia em voltar disfarçado de outra coisa. Foi então que reuni essas revelações num material chamado Quando Deus Expõe o Perigo. Como reconhecer o que está operando contra você e quebrar as correntes invisíveis antes que seja tarde.
Deixei o acesso a esse material logo abaixo deste vídeo, no primeiro comentário fixado. Você não precisa ter medo de clicar. O material está guardado num espaço separado e seguro, pensado justamente para quem acompanha esse conteúdo e sentiu que essa palavra foi dita direto para o seu coração. Ele foi feito para quem já percebeu que Deus está expondo sinais, mas ainda se sente dividido entre a dúvida e a certeza. Para quem sente que algo está sendo revelado, mas não sabe se deve continuar esperando, se deve confiar de novo, ou se já é hora de quebrar de vez aquilo que continua trazendo peso, medo e confusão espiritual. Ali você vai encontrar direção para reconhecer o perigo antes que ele volte, identificar o que realmente operava contra você e quebrar correntes invisíveis, sem desespero, sem pressa e sem continuar carregando aquilo que nunca pertenceu a você. Se essa mensagem chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja o começo de uma fase nova, onde Deus não apenas expõe o que estava contra você, mas também te liberta de cada peso que aquele perigo deixou marcado na sua caminhada. Mas agora vem a revelação, agora vem a clareza. E essa clareza vai mudar a forma como você vê cada noite que você dormiu, sem entender por que aquela noite pesava mais que as outras. Sabe quando você era criança e tinha aquele medo que você não conseguia nomear com palavras? Aquele medo que vivia no escuro do seu quarto e que só desaparecia quando alguém ligava a luz? Pois bem, existe um medo assim operando na vida de quem é escolhido, mas esse medo não é infantil. Esse medo é profundo, estratégico. É aquele tipo de medo que entra pela rachadura mais fina da tua fé e cresce por dentro como uma raiz que você não vê, mas que você sente derrubando estruturas de dentro para fora. Existe um perigo que foi construído especificamente para a pessoa que você é. Um perigo que conhecia cada ponto fraco da tua alma, porque foi estudando você desde antes da tua conversa com Deus começar. Esse perigo sabia que você era escolhido. Sabia que havia um chamado sobre a sua vida e exatamente por isso construiu uma fortaleza de dúvida, de culpa silenciosa, de medo que você não conseguia nomear. Tudo isso para impedir que você chegasse onde o céu já tinha decidido que você ia chegar. Mas aqui está a verdade que o céu está expondo agora. Aqui está o ponto que vai fazer tudo o que você sofreu fazer um sentido completamente diferente. Aquele isolamento que você sentiu por anos, aquele tipo de isolamento que te fazia acordar de madrugada com o peito pesado, aquilo não era solidão comum. Era um isolamento construído, era medo sendo destilado, gota a gota, dentro do teu coração, com propósito. Aquela dúvida que você carregava sobre se realmente merecia ser amado do jeito que esperava. Aquela dúvida que virava voz dentro da tua cabeça nos momentos mais vulneráveis, aquilo não era reflexão saudável, era arma, era inimigo sussurrando através do seu próprio pensamento. Aquele padrão que se repetia na tua vida, aquele padrão que você reconhecia, mas não conseguia quebrar por mais que tentasse. Aquilo era corrente invisível. Era estrutura que foi construída com sangue, com lágrimas tuas, com cada noite que você dormiu crendo em algo que não era verdade sobre quem você é. E agora vem o que o céu quer que você entenda. Agora vem a exposição que vai libertar você de cada pedacinho daquilo que ainda está tentando ocupar espaço em você. Deus, nos lugares altíssimos do céu, viu tudo isso. Viu cada momento em que você pensou que tinha fracassado. Viu cada instante em que você se perguntou se não era melhor desistir. Viu o peso que não tinha nome, mas tinha endereço certo dentro do seu peito. E ele não ficou distante vendo de longe. Ele interveio. Ele se inclinou sobre a sua história quando ninguém estava olhando e começou a desmontar estrutura por estrutura daquilo que não era de Deus. Começou a quebrar corrente por corrente.
Começou a remover perigo por perigo do caminho que você ia trilhar. E o que está acontecendo neste momento exato, enquanto você ouve isso, é a exposição final daquilo que foi tirado. É o céu abrindo a porta e dizendo para você olhar. Olha bem, vê o tamanho disso, vê como era perto, vê como podia ter destruído se eu não tivesse tirado, mas eu tirei, porque você é meu escolhido, e o que é meu não fico deixando nas mãos do inimigo. A verdade que o céu quer que você carregue daqui para frente é esta. Aquele perigo que operava era tão real quanto o ar que você respira agora. Não era imaginação tua, não era fraqueza tua, era inimigo de verdade. Era força verdadeira tentando ocupar o lugar da promessa verdadeira, mas foi removido. Não está sendo removido, já foi. E a diferença disso é tudo. É tudo porque significa que você não precisa mais carregar a culpa de ter sofrido com aquilo. Significa que você pode soltar a vergonha de ter tido dúvida. Significa que você pode responder à promessa que vem vindo na tua direção sem arrastar aquele peso junto. Porque aquele peso não era teu. Nunca foi. Era inimigo montado na tua história. E Deus tirou. Mas existe algo mais profundo acontecendo aqui que você precisa entender. Existe um nível de proteção que o céu usou para remover esse perigo que só faz sentido quando você entende quem você é de verdade. O escolhido não é apenas alguém que recebe bênção. O escolhido é alguém que é separado para algo. Alguém que tem um chamado tão específico que o inimigo faz planos personalizados contra ele. E aquele perigo que foi removido do teu caminho, aquele perigo era pessoal, era direcionado, era construído com conhecimento de quem você é e do que você vai ser quando aquele perigo finalmente sair de perto. Por isso, o céu agiu com tanta precisão. Por isso, removeu com cirurgia. Porque você não era qualquer pessoa, você é escolhido. E o que o céu escolhe, o céu protege com força que move montanhas. Repara no que está acontecendo no teu corpo neste momento. Aquele arrepio que você sente agora, aquela sensação de algo que se move dentro do peito, aquilo não é casualidade, é confirmação. É o sinal do céu chegando. É a presença dizendo para você acreditar no que está sendo revelado. Aquele sinal não mente. Aquele sinal vem de um lugar que é maior que qualquer dúvida que você já carregou. E ele está dizendo agora que você foi visto, que você foi protegido, que você foi tirado da boca do perigo e colocado de volta no caminho que era seu. Sabe, existe uma escritura que fala sobre os caminhos do Senhor serem caminhos de paz, que ele guia os passos de quem lhe pertence. E aquele guiar não é passivo. Não é o Senhor apenas apontando a direção e deixando você se defender sozinho dos perigos que surgem. É ativo. É presença que se coloca entre você e aquilo que quer te destruir. É mão que desvia a bala que vinha na sua direção. É voz que te chama para longe no exato momento em que você estava prestes a pisar no chão que desabaria. É proteção que opera antes que você sequer perceba que havia perigo. E é exatamente isso que o céu fez com você. Aquele perigo que foi removido tinha raiz funda, muito funda. Tanto que você aprendeu a viver com ele como se fosse parte do terreno que você pisava. Como se fosse a cor natural do seu céu. Como se aquele peso fosse apenas o preço de estar vivo. Mas raiz funda pode ser arrancada. A força certa consegue puxar até o que está mais preso. E a força que move o universo, a força que fala e o mundo existe, essa força consegue arrancar qualquer coisa que não deixa o seu filho respirar. Tem uma coisa que ninguém costuma contar sobre o momento depois que o inimigo é derrotado. Ninguém avisa que aquele vazio que fica é estranho no começo. Ninguém prepara você para aquele silêncio diferente que vem quando aquele ruído de luta finalmente cessa. Porque durante todo aquele tempo em que o perigo estava ali, operando,
Você estava em batalha constante. Seu corpo sabia, seu coração sabia. Sua alma sabia que havia algo errado, mesmo que sua mente tentasse encontrar explicações racionais. Havia uma vigilância constante, uma guarda de si mesmo, uma tensão que nunca dormia completamente. E quando aquilo vai, quando o perigo é removido, você fica com aquele vazio estranho, aquele silêncio que é paz, mas que parece vazio porque você esqueceu como é viver sem estar em combate. Mas é exatamente isso que está começando para você agora. Está começando o tempo em que você aprende a viver sem aquele peso. Está começando o tempo em que você descobre que respira diferente, que pensa diferente, que se vê diferente quando não há aquele perigo sussurrando mentiras sobre quem você é. E essa descoberta, essa redescoberta de si mesmo, sem o inimigo montado nas tuas costas, isso é parte da bênção que vem. Porque quando você se conhecer de verdade, quando você se ver como você realmente é, sem aquele perigo distorcendo a imagem, aí sim você consegue receber aquilo que o céu preparou. Aí sim você consegue estar completamente disponível para a promessa. Porque aqui está a verdade que Deus está gritando agora, enquanto você ouve isso. Você foi guardado. Você foi removido do caminho do perigo e o perigo foi removido do teu caminho. Essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Você não foi apenas salvo de forma passiva, como se tivesse escorregado e alguém tivesse te puxado para cima no último segundo. Você foi separado com propósito, foi guardado com intencionalidade, foi protegido com a mesma precisão com que o cirurgião mais hábil do mundo tira um tumor sem danificar um único centímetro do tecido que precisa ser preservado. E agora, quando o perigo está realmente fora, quando a ameaça foi realmente neutralizada, o céu abre a porta e diz para você ver de verdade. Ver que você escapa não por acaso, mas porque há uma mão que não dorme cuidando de você. E agora, eu preciso te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido dito dessa forma antes. Aquele perigo que foi removido não era fraco, não era algo pequeno que o céu derrotou facilmente com uma palavra. Era forte, era organizado, era inteligente no seu propósito de destruição, tanto que você nunca conseguiu vencê-lo sozinho. Toda vez que você tentava, ele voltava. Toda vez que você pensava que tinha quebrado aquele padrão, ele reaparecia com nova roupagem. Toda vez que você jurava que dessa vez seria diferente, você descobria que ainda estava preso naquilo de forma que você não conseguia nomear. Isso não era fracasso teu, era confirmação da força do inimigo. E a razão pela qual você não conseguia vencer era porque você não estava sozinho nessa luta. Você estava lutando contra algo que era maior que você, algo que tinha poder para operar nos bastidores invisíveis da tua vida. Mas aquele algo que era maior que você não era maior que Deus. E aquele algo que tinha poder nos bastidores invisíveis encontrou uma força que opera em um lugar tão profundo, tão além do invisível, que o inimigo nunca consegue chegar. Encontrou o Senhor. Encontrou aquele que conhece cada pensamento antes que seja pensado. Aquele que vê cada maquinação e diz, pare. Aquele que tem autoridade absoluta sobre tudo que é, tudo que foi e tudo que será. E quando Deus agiu, não houve resposta. Não houve combate que durasse mais que um instante, porque a vitória já tinha sido ganha antes do tempo começar. Sabe, existe uma imagem que o próprio Deus usa na Escritura para falar sobre aqueles que são escolhidos. Ele fala sobre ovelhas, e a ovelha não é o animal mais forte do rebanho, não é aquele que consegue se defender sozinho dos predadores. A ovelha é vulnerável. A ovelha está sempre em risco, mas existe um pastor, e aquele pastor conhece cada ovelha pelo nome. Aquele pastor coloca a própria vida na frente da ovelha quando o perigo chega.
Aquele pastor não dorme sabendo que tem uma ovelha em risco. E quando o inimigo chega para levar a ovelha, aquele pastor se coloca entre os dois. E o que o inimigo encontra é não uma ovelha desprotegida, mas uma força que o derruba. Pois bem, você é aquela ovelha. E o perigo que estava ao seu redor era aquele tipo de inimigo que vinha para levar você. Mas você nunca esteve sozinho naquele encontro. Havia um pastor. E aquele pastor acabou de remover o predador do seu caminho. E agora, o que o céu quer que você saiba é isto. Você está seguro agora. Não porque o perigo foi embora e pode voltar a qualquer momento. Você está seguro porque aquilo que o mantém seguro é infinito, é eterno, é a mão que não cansa, o olho que não dorme, a presença que não abandona. E aquele vazio estranho que você sente agora que o perigo foi removido, aquele silêncio que é diferente, aquilo é espaço. Espaço que estava ocupado por medo está agora vazio. E Deus não deixa vazio ficar vazio. Deus preenche. Deus restaura. Deus devolve em dobro aquilo que o inimigo roubou. Então, o que vai entrar naquele espaço não é mais medo, mais dúvida, mais peso. O que vai entrar é paz que passa todo o entendimento. É confiança que não oscila. É a experiência verdadeira de saber que você é amado de forma que nenhum perigo consegue abalar. Repara bem no que o teu corpo está fazendo neste instante específico. Aquele peso que estava no peito está se movendo. Não desapareceu. Se moveu, desceu. Como se uma mão invisível tivesse tirado aquilo de cima do teu coração e colocado no chão, distante, longe. Aquilo que você está sentindo agora é liberação. É o sinal de que o inimigo soltou a garra. E quando você sente isso, quando você sente o corpo respondendo à verdade de que foi libertado, aí sim você consegue acreditar. Aí sim, a cabeça pode parar de lutar contra o coração. Aí sim, você pode responder sim para o que o céu quer fazer na sua vida sem arrastar aquele ferro preso no tornozelo. Porque aqui vem agora a parte que vai mudar tudo. Aqui vem a compreensão de por que Deus removeu o perigo agora. Não foi acaso de cronograma, não foi porque passou o tempo determinado e automaticamente o inimigo tinha que ir embora. Foi porque algo estava chegando. Algo que não podia chegar enquanto aquele perigo estava aqui operando. Algo que pertencia a você e que o inimigo estava tentando impedir que você recebesse. Uma promessa, uma bênção, uma pessoa. Uma realização que tem o seu nome escrito no documento que Deus assinou antes do mundo existir. E aquele perigo que foi removido, aquele perigo tinha a função específica de manter você fora de sintonia com essa promessa. De manter você em frequência diferente da frequência em que a bênção opera. De manter você vibrando em medo enquanto a promessa vibra em certeza. De manter você desacreditando enquanto o céu está trabalhando nos bastidores para cumprir. Aquele perigo era barreira, era muro, era tudo que o inimigo conseguia colocar entre você e aquilo que te pertence. Mas agora, aquele muro foi derrubado. Deus, com a mão potente que move o universo, tirou aquilo que estava entre você e a sua promessa. Não deixou pedacinho para trás. Não deixou raiz para brotar novamente. Removeu, e agora o caminho está aberto. Está aberto para você andar em direção àquilo que o céu reservou. Está aberto para você respirar no mesmo ritmo da bênção. Está aberto para você acreditar sem aquele ruído de dúvida gritando no fundo. Mas existe algo que você precisa entender sobre o que acontece nos momentos que vêm agora. Existe uma transição que você vai viver. Não é transição leve. Não é algo que você consegue fazer dormindo. É transição que pede que você esteja presente, que você escolha acreditar, que você abra a mão e solte o ferro que você aprendeu a carregar tão bem que virou parte do seu pulso. Essa transição é o que o céu chama de arrependimento. Não arrependimento como culpa, arrependimento como mudança de direção.
como parar de andar para trás e começar a andar para frente. Você vai precisar parar de se identificar pelo peso que carregou. Você vai precisar parar de usar o medo como explicação para cada coisa que não aconteceu. Você vai precisar parar de permitir que aquele perigo que foi removido continue morando dentro da sua narrativa sobre si mesmo. Porque enquanto você contar a história da sua vida com aquele perigo como personagem principal, enquanto você disser, sou alguém que foi machucado, sou alguém que foi traído, sou alguém que carregou medo, você está mantendo as portas abertas para que o inimigo volte e sente novamente. Mas aqui está a virada. Aqui está a verdade que vai colocar você de pé. Você não é alguém que foi machucado. Você é alguém que foi curado. Você não é alguém que foi traído e ficou marcado. Você é alguém que foi tirado das mãos da traição. Você não é alguém que carregou medo e virou pequeno por causa disso. Você é alguém que enfrentou medo e o medo foi removido pela mão de Deus. E agora você é livre de contar outra história. A história de quem foi salvo, de quem foi escolhido, de quem foi guardado para um momento como este. E quando você começa a contar essa história, quando você começa a se ver dessa forma, quando você finalmente para de lutar contra a verdade e abraça a realidade de quem você é, segundo o céu, aí sim as coisas começam a mudar de verdade. Aí sim, o espaço que estava ocupado por medo começa a ser preenchido por fé. Aí sim, você consegue estar disponível para receber aquilo que vem vindo na sua direção. Porque você não está mais bloqueado, você não está mais em frequência diferente, você não está mais lutando sozinho. Repara no ritmo da tua respiração agora. Está diferente, não é? Está mais lento, mais profundo. Como se o teu corpo já soubesse que é seguro respirar devagar agora, que não precisa mais daquela respiração de quem está em combate, de quem está em fuga, de quem está em perigo constante. Pois bem, isso que você está sentindo agora é confirmação. É o sinal do céu chegando novamente. É a presença divina dizendo para seu corpo acreditar antes da mente conseguir questionar. Aquele sinal não engana. Aquele sinal é verdade. E ele está dizendo para você que foi removido, que está seguro, que pode finalmente descansar. Porque aqui vem agora a compreensão final, aquela que vai fazer você carregar essa mensagem para frente sem dúvida. Escolhido, o perigo que foi removido do teu caminho era pessoal. Era direcionado especificamente para você. Era inimigo que conhecia o endereço exato da tua alma. Sabia qual era o teu ponto fraco. Sabia qual era a mentira que você mais facilmente acreditava. Sabia qual era a dor que você mais facilmente deixava tomar conta. E construiu toda uma estratégia de destruição baseada naquele conhecimento. Mas Deus também conhece você. Deus conhece cada fibra da tua alma. Conhece o pensamento antes que seja pensado. E quando Deus agiu, agiu com precisão que o inimigo nunca consegue alcançar. Removeu tudo, limpo, cirúrgico, deixou você intacto e tirou aquilo que queria te destruir. E agora você precisa fazer uma escolha, porque a remoção já aconteceu, a proteção já foi ativada, a vitória já foi ganha. Mas a resposta precisa vir de você. Você vai seguir em frente com essa verdade ou vai voltar àquele padrão antigo de carregar o peso? Você vai acreditar que está seguro ou vai continuar olhando para trás com medo de que aquilo volte? Você vai se entregar à promessa que vem vindo ou vai ficar do lado de fora da porta porque o medo te segura? Porque aqui está a coisa mais importante que o céu quer que você saiba neste momento exato. Deus não removeu o perigo para depois deixar você em dúvida sobre se realmente foi removido. Deus não tirou o inimigo do seu caminho para você passar o resto da vida olhando para trás com medo. Deus removeu porque quer que você vá, que você ande, que você corra em direção àquilo que pertence a você. E Ele quer que você vá com confiança,
com o peito aberto, com as mãos abertas para receber, com a alma inteira disponível para o milagre. Então agora é o momento da decisão. O momento em que você para de questionar se realmente foi libertado e começa a agir como se fosse. Porque quando você age como se fosse livre, você se torna livre de verdade. Quando você respira como se não houvesse perigo, o perigo deixa de ter poder sobre você. Quando você caminha como se tivesse promessa esperando, você começa a se mover na direção da promessa. E é aí que tudo muda de verdade. Escolhido, Deus está expondo o perigo que Ele acaba de remover do teu caminho para que você saiba com certeza absoluta que está seguro. Para que você saiba que não está sozinho nessa jornada. Para que você saiba que há uma mão que segura você e que essa mão não cansa, não escorrega, não desiste. E agora que você sabe, agora que você viu, agora que você ouviu a verdade vinda de um lugar que é maior que qualquer dúvida, o que você vai fazer? Você vai deixar esse conhecimento ficar como informação bonita que você ouve e segue com a vida igual? Ou você vai deixar isso transformar você? Porque a verdade, quando encontra um coração que está pronto para receber, essa verdade não é informação, é libertação, é transformação. É o instante em que tudo que você era antes de ouvir isso morre, para que o que você vai ser depois de ouvir possa nascer. E esse nascimento, essa morte e ressurreição que acontece dentro de você, quando você realmente acredita que foi salvo, isso é o maior milagre que o céu pode fazer neste lado da eternidade. Então, antes de você sair dessa escuta, antes de você fechar esse áudio e voltar para a vida como se nada tivesse mudado, eu preciso que você responda uma coisa: não para mim, para você, para o céu que te vê. Responde nos comentários, deixa uma palavra, uma frase, uma confissão do que você está sentindo neste exato momento, enquanto tudo que foi dito aqui assenta dentro do teu coração. Deixa uma marca. Porque quando você deixa a marca, quando você nomeia em público o que Deus fez dentro de você, aí sim a transformação fica real. Aí sim você não consegue mais voltar atrás. Aí sim você está comprometido com a verdade que te libertou. Escolhido, você foi removido do perigo e o perigo foi removido de você. E agora, a partir de agora, você caminha diferente, respira diferente, se vê diferente. Porque você sabe, você realmente sabe que está seguro.